A mensagem dessa manhã é intitulada Cultivando a Visão Correta de Deus. Nós estamos pregando uma série sobre a história do rei Ezequias e tentando aplicar isso para as nossas vidas, entender a lição que Deus estava trazendo ao povo. E vou ler o texto como eu faço de costume, depois eu vou pedir para as crianças, na verdade, não desenharem. Eu vou começar a contar uma história e as crianças vão desenhar, então, essa história que eu vou contar. Então, crianças, preparem-se com a prancheta e o lápis na mão, tá bom? Primeiro eu vou ler o texto, o pastor vai ler o texto da Bíblia, depois a gente vai contar essa história que vocês vão desenhar. O texto diz assim, acompanhem na ordem de culto. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem, por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Crianças, atenção, vou contar uma história da Bíblia, vou pedir para vocês ouvirem a história e depois desenharem, tá bom? Ouçam a história, depois vou desenhar. Teve um momento em que Jesus estava com os seus discípulos, Jesus estava com os homens que ficavam com ele, e ele resolveu atravessar o mar de barco. Quando ele fez isso, começou uma tempestade muito grande, mas antes da tempestade, Jesus estava tão cansado que ele dorme no barco. E quando ele dorme, começa a tempestade e os discípulos que estavam com ele eram pescadores, já conheciam como é que cuidava do barco na hora da tempestade. Eles eram muito bons de pilotar barco. Mas a tempestade ficou tão grande, tão grande, tão grande, que eles tinham medo de morrer. Então, na hora que o medo ficou bem grande, eles acordam Jesus Cristo e dizem, Jesus, o senhor vai deixar a gente morrer? E Jesus diz para eles assim, antes de dizer alguma coisa para eles, na verdade, Jesus se levanta no barco e ele fala assim, shh, quietinho. E na verdade, o mar e a água e o vento, tudo ficou quietinho. E aí Jesus se virou para os discípulos e falou assim, por que vocês têm tão pouca fé? Por que vocês não confiam em mim? E aí os discípulos começaram a falar entre eles assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Diz que eles estavam possuídos de muito medo e eles disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eu queria que as crianças desenhassem Jesus acalmando a tempestade e os discípulos com medo, tá bom? Vamos fazer uma tempestade, um barco, Jesus e os discípulos. Vamos lá. E por que eu queria contar essa história para as crianças? Essa é uma das melhores histórias para ilustrar aquilo que eu quero falar para os adultos hoje. Veja, a história conta que eles tiveram um grande medo. Atenção, que isso aqui é importante, adultos. Medo não porque estavam distantes de Jesus. Jesus estava próximo deles. Você já viu como às vezes a gente fala assim, olha, eu sinto que quando as coisas apertam, Deus fica próximo de mim. Mas às vezes não adianta Deus estar próximo de você se você não tem noção de quem Ele é. A frase-chave da história é a frase dos discípulos. Possuídos de grande temor, disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é que eles não conheciam Jesus, eles estavam com Jesus já fazia muito tempo. Não é que eles nunca tinham sido introduzidos, não. Eles
acompanhavam Jesus, eles eram discípulos de Jesus, mas eles ainda não tinham noção, não tinham compreendido o poder e a grandeza daquele que eles chamavam de mestre. O ponto que eu quero estabelecer para a gente começar a pensar em cima dessa história de Ezequias é que muitas e muitas vezes nós tropeçamos, como a gente acabou de cantar, por falta de conhecimento de quem é o nosso Deus. Agora, atenção, eu não estou falando aqui de gente que não sabe nada de Deus. Eu estou falando de gente que supostamente se diz cristão e acha que conhece Deus, como os discípulos achavam que conheciam a Jesus. Eles diziam, não, nós conhecemos Jesus. Se perguntasse para Pedro, para João assim, você conhece a Jesus? Claro, sou discípulo dele. Eu vou até no barco, pesco um monte de peixe com ele. Já até andei por sobre as águas. É verdade que eu afundei um pouquinho, mas andei por sobre as águas com ele. Nós estamos falando de homens que andavam com Jesus. No entanto, eles não conheciam Jesus na profundidade que deveriam conhecê-lo. A pergunta que eu quero fazer para a gente pensar é, como é que você reage quando as coisas apertam na sua casa? Qual é a sua reação? Você fica com medo? Você fica irritado? Você fica ansioso? Você fica choroso? O que acontece? Qual é a sua reação? Você quer sumir, você é ativista, você é passivo. E na verdade a sua reação vai detectar muito bem a visão que eu e você temos de Deus. Porque nós respondemos a essas coisas baseado naquilo que a gente conhece ou desconhece de Deus. E eu queria que a gente pensasse qual é a nossa reação. Atenção, não quando as coisas passam. Porque quando a tempestade passa, você vem para a igreja e agradece a Deus. Você fala, eu gostaria de agradecer a Deus, porque passei por um aperto essa semana, mas está tudo bem, graças a Deus. Eu quero saber qual foi a sua reação no meio da semana, quando a coisa ainda não tinha passado. E não estava tudo bem, graças a Deus. Porque isso mostra quem é Deus para você. A reação sua, no auge da tempestade, mostra a visão que você tem de Deus. E é isso que eu queria que a gente ponderasse nessa manhã. Por quê? Porque a história do rei Ezequias é um homem que reage de maneira muito interessante, muito proveitosa para o nosso conhecimento, quando uma tempestade se agigantou diante dele, que foi o maior poder político da época, estava para conquistar o povo do qual ele era rei. Verso 1 do texto que a gente leu, olha na sua ordem de culto, diz assim, depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Tem algo interessantíssimo aqui nessa passagem. Porque, relembrando, para aqueles que vieram, então é só um relembrar, mas para aqueles que não vieram os últimos domingos, nós temos falado do rei Ezequias, que é um homem que, dentre outras coisas, fez muitas reformas para melhorar o seu povo, tirando práticas que não eram sadias, que não eram santas, e fazendo com que seu povo andasse no caminho. Uma reforma religiosa que produziu excelentes frutos. E o texto de Crônicas faz uma conexão muito interessante. Fala assim, depois desta fidelidade, o que veio? Veio Senaqueribe. Não é assim, depois desta fidelidade, veio bonança. Servo bom e fiel. Não foi assim. A história conta, depois de toda essa fidelidade, veio Senaqueribe, o homem mais temido da terra, na época. E essa conexão não é sem razão. O autor do livro dos Crônicas, ele quer fazer-nos pensar sobre essas conexões na nossa vida. Deus, eu achei que eu estava indo tão bem, Senhor. Estou indo na Igreja Aliança, estou lá frequentando, estou fazendo classe de catecúmenos, novos membros, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou evangelizando, faço culto em casa, agora leio a minha Bíblia. E aí quando eu começo a acertar, vem essas coisas. Eu não estou entendendo, Deus. Depois de toda essa fidelidade, aí o Senhor manda isso? O Senhor manda o pior dos meus pesadelos? Espera aí,
Eu achei que fosse uma questão de troca. Eu achei que eu ia servir o Senhor ia me abençoar. Essa confusão certamente estava na mente daqueles que leram pela primeira vez o livro dos Crônicas. Por quê? Eles tinham voltado... Lembra que eu já disse isso várias vezes, eu quero repetir para ficar bem claro. Crônicas foi escrito para um povo que foi para o cativeiro da Babilônia e voltou. E quando voltou, começou a reconstruir, mas de repente bateu um desânimo, as coisas empolgantes se passaram e eles estavam se arrastando espiritualmente falando. As coisas não estavam indo tão bem. Então, por que essa história é importante? Depois desta fidelidade veio o Senaqueribe. Depois que nós voltamos para a terra, a gente achou que ia tudo bem, Senhor. E não foi tudo bem. Por que a gente voltou para a terra que o Senhor nos deu e está assim tão michuruca, como a gente diria assim, né? Espiritualmente está tão assim, inexpressivo. Por que eu não estou assim tendo aqueles repentes de espiritualidade? Não é isso que está acontecendo. Depois de tudo que eu fiz, de tudo que nós fizemos, de tudo que o Senhor fez, veio Senaqueribe, rei da Síria. Senaqueribe era um homem temido. Por quê? Porque conduzia o maior império da época, que já tinha destruído o reino do norte, o reino de Israel, e agora estava conquistando as cidades de Judá. E ao aproximar-se de Jerusalém, que era a capital de Judá, o reino sob o domínio de Ezequias, eles estavam então agora à beira de uma conquista completa. Então por isso o questionamento da época de Ezequias era interessante para o povo na época que volta do cativeiro, os leitores de crônicas, e para nós também. Por quê? Porque a gente tende a associar essas coisas como sendo recompensa. Senhor, o que eu fiz de errado? Depois de toda essa fidelidade, veio Senaqueribe. Mas Deus não age assim, dando vida tranquila a todo aquele que é fiel a Ele. Na verdade, historicamente, parece que acontece o contrário. Quando o seu povo é fiel a Ele, Deus às vezes aperta um pouco. Por quê? Bem, existem razões para isso. Uma delas é porque, em meio à fidelidade, o povo, por alguma razão, desperta perseguição, desperta oposição. Aqueles que são retos e corretos diante do Senhor, certamente suscitam, levantam para si inimigos. E isso traz oposição. Lembra do Salmo 73? Foi um salmo que eu citei muito quando nós falamos de Abacuque no ano passado. O Salmo 73 é aquele em que é um cristão escrevendo, dizendo assim: eu invejei os ímpios. Porque eu comecei a olhar para a vida deles, e eu vi que quem não ama Deus parece que tem uma vida tranquila, e quem ama Deus não tem uma vida tranquila, e eu comecei a me perguntar: Senhor, vale a pena? Eu queria ter a vida tranquila que o outro tem. Por que não acontece comigo? Eu sirvo o Senhor, eu vou na igreja, eu falo que amo a Jesus, e olha o que está acontecendo comigo. Essa história certamente trazia um ensinamento importante para a vida do povo. Por quê? Porque essas coisas, quando elas acontecem, atenção agora, elas não são recompensa, elas são ocasião da bênção de Deus. Sabe por quê? A história conta posteriormente, nós não vamos falar disso hoje, num outro momento, que quando Senaqueribe se aproximou e o povo cercava Jerusalém, Deus aproximou os seus filhos de si em espírito de dependência. Por exemplo, quando Senaqueribe e os exércitos da Assíria estavam cercando, você vê Ezequias orando fervorosamente a Deus, Isaías se aproximando de Deus, você vê os servos de Deus se ajoelhando, que é onde Deus quer que você e eu estejamos. Segunda coisa, Deus mostra o seu poder sobre a Síria, destruindo o exército de forma espetacular. E eu não vou contar essa história hoje, porque ela fica para um outro momento. Mas o ponto é mostrar que, quando veio Senaqueribe, foi para que Deus abençoasse. Só que não parece assim no primeiro momento. Não parece bênção. Ninguém olha para esse tipo de perigo, de ataque, e diz assim: bênção, bênção pura. Deus está assim. Ninguém olha assim. Todo mundo fala: Deus, depois de toda essa fidelidade. Por quê? Porque Deus muitas vezes trata de você e purifica você e aproxima você e mostra o poder dele a você em meio às adversidades.
É prazer dele fazer isso. E é benefício para você que ele faça isso. Depois de toda esta fidelidade, veio Senaqueribe. É assim que Deus faz. Mas como é que Ezequias reage? Então, aqui é a chave. Porque agora nós vamos falar de como ele de fato reagiu. Ele poderia ter dito, Deus, não estou entendendo. Mas não é assim que ele reage. E a reação dele mostra como é que o povo deveria reagir, que estava lendo Crônicas pela primeira vez, e nós devemos reagir em meio às crises. Primeira coisa que Ezequias fez, eu vou falar de duas coisas hoje no sermão. Primeira coisa que ele fez, Ezequias se protegeu como ele pôde. Parece uma coisa muito simples, mas tem uma lição preciosa aqui. Ezequias se protegeu como ele pôde. Primeira coisa que fala que ele fez é que ele obstruiu os depósitos de água. Dá uma olhada no verso 4. 3. Consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Veja, eles resolveram fazer o quê? Fechar as fontes das águas. E tinha um riacho, um ribeiro, que passava por debaixo da terra, cerca de uns 700 a 800 metros, que tinha sido canalizado por Ezequias. Esse é um dos maiores feitos de engenharia do século VIII a.C. Esse ribeiro, esse canal esculpido pelos engenheiros de Ezequias existe até hoje. É uma das poucas coisas que restou daquela época. Existe as águas de Gion foram canalizadas para dentro de Jerusalém. Era uma forma que ele tinha de trazer a água de fora para dentro. Por que era importante? Atenção agora. Quando as cidades que eram muradas eram cercadas por inimigos, você tapava as fontes, limitava a quantidade de água do inimigo que estava se aproximando e mantinha recurso para você aguentar o cerco por bastante tempo. Porque quando alguém cercava a cidade, ninguém entrava, ninguém saía. A vitória é uma questão de tempo. Depende de quanto recurso você tem. Depende de quanta comida e quanta bebida você tem. Então essa era a estratégia de guerra comum naquela época. O que Ezequias faz? Ele tapa as fontes de água porque diz, não podemos deixar água para os inimigos. Numa região desértica como aquela, essa era uma tática de guerra importantíssima. E a segunda coisa que ele fez dentro dessa proteção foi restaurar o muro de Jerusalém. Diz que havia alguns reparos para fazer. Olha o verso 5. Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele, construiu outro muro. Quer dizer, ele começou a murar a cidade o máximo possível para poder evitar o avanço dos inimigos. A lição que a gente tem que tirar, agora que é importante você pensar. Quando Ezequias se vê diante de Senaqueribe, eu já posso dizer para você e garantir para você que ele não tem chance. O exército assírio era muito mais poderoso. O que é que a gente faz quando não tem chance? Ezequias fez aquilo que Deus espera que nós façamos. Você faz o que você pode. Você se protege como Deus espera que você se proteja. Ele tapou as águas, ele construiu os muros, e foi só. Foi só. Essa é uma lição importante para quem é passivo diante dos problemas, de quem é sem iniciativa. Porque nós que somos mais pessimistas, temos a tendência de falhar nessa área. Quando a coisa começa a desabar, você chora. Você não tem reação. E quem não tem reação se esquece de que Deus espera que seres responsáveis usem os recursos que Deus colocou nas mãos para fazer o que é possível. O que é possível. Nem sempre o possível basta, mas o possível tem que ser feito. Então, essa lição é importante. Por quê? Porque nós temos a tendência de pensar, às vezes, alguns de nós, têm a tendência de pensar que nós precisamos espiritualizar as coisas. Se vai acontecer alguma coisa, vamos orar? Vamos, e precisamos orar. Mas isso não significa que nós oramos ao Senhor. E esperamos que o Senhor faça o que nós podemos e devemos fazer. Essa é uma falha que alguns que espiritualizam os seus problemas costumam cometer. Ezequias fez o que um rei tinha que fazer. Se prepara para a guerra. Alguém podia dizer assim, Ezequias, não vai dar, cara. Não tem chance. Se prepara para a guerra.
Mas a segunda coisa que ele fez, e essa é chave, ele cultivou a visão correta de Deus. Verso 6, segunda parte, em diante, diz assim: nomeou todos sobre o povo, oficiais militares, e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras. Agora olha o discurso do rei antes da guerra. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército. Ele não minimizou, não. É enorme mesmo. É de botar medo, mas não tenham medo. Pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Uma outra tradução fala assim: conosco está com eles está o braço de carne, poder humano, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para guerrear as nossas guerras. Essas são as palavras do rei Ezequias. Esse tipo de discurso era comum naquela época. E diz o texto, no finalzinho do verso 8, que isso comoveu o povo, mexeu com o povo. Né? O fato de Deus ser relembrado como um Deus para guerrear as nossas guerras, como diz Ezequias. Esses discursos comuns, eles eram a única forma de Deus encorajar o seu povo. É a forma que Ezequias encontrou de dar ao povo a coragem e força necessárias. E atenção, agora que vem a lição importante, volta ao que eu disse no início, a história de Jesus. O que Ezequias faz? O que ele faz, no primeiro momento lá, ele fez o que ele pôde, não é isso que ele... Não é isso que ele discursa. Ele não fala assim: pessoal, nós construímos um muro e olha, ficou bem feitinho, viu? Não. Olha, pessoal, nós tapamos as águas e eu acho que eles não vão aguentar muito tempo lá fora, porque você sabe que a região é muito desértica. Não. Ele cultivou a visão correta de Deus. Ele resgatou quem é esse Deus para um povo que estava temeroso. E isso, eu posso garantir que isso não era uma coisa de momento. Alguns de nós, às vezes, são de momento, assim, espirituais, né? Ele resolve no momento de dificuldade ir lá para o irmão e falar assim: Deus vai fazer algo maravilhoso para você. Eu tenho certeza disso. Mas essa é uma frase de efeito, mais uma confissão positiva do que propriamente conhecimento de quem é Deus. Ezequias tinha um entendimento grandioso de Deus. Isso é mostrado em outros momentos da sua história que a gente ainda vai estudar. E aqui ele simplesmente expressa como é que ele enxerga Deus, a grandeza desse Deus. Em contraste com o seu pai, lembra que o seu pai não quis pedir o sinal? Estava com medo. Pois agora não. Agora Ezequias fala de duas coisas acerca desse Deus. Simples, mas elas ganham uma cor nova quando a gente passa por aflições e é abençoado por Deus. Duas coisas muito simples: que Deus é forte e que Deus é presente. Interessante, né? Porque isso aí é lição de escola dominical de criancinha de 3 anos. Mas sabe o que você precisa aprender também? Que Deus é forte e Deus é presente. Deus é forte. Por que isso é importante? Olha só, ele fala assim: com eles está a força humana, o poder humano, mas conosco o Senhor, o nosso Deus. Essa é uma figura de quem está dizendo assim: olha, não confie no poder da carne, no poder humano. Inclusive, Jeremias falou: maldito o homem que confia no homem. Por que Jeremias estava falando isso? Estava falando numa época em que pessoas buscavam fazer alianças políticas para poder se protegerem de inimigos. Não, maldito o homem que confia no homem. Bendito é aquele que confia no Senhor. Era isso que Deus queria por parte do seu povo. Por isso que Ezequias enfatiza a superioridade de Deus sobre o exército de Senaqueribe, por mais que o exército parecesse invencível. Não é? Essa mensagem de Deus poderoso, para quem as nações são como um vácuo, Isaías fala, é o cerne do primeiro aspecto de Deus que Ezequias queria mostrar ao povo. Primeira coisa que ele ia falar é: Deus é forte. E aqui vem uma lição importante que eu gosto sempre de lembrar. Eu sei que você sabe. Eu também sei. Mas eu preciso ouvir constantemente que Deus é forte. Constantemente que Deus é forte. O povo precisou disso. Por quê? Porque uma coisa é ouvi-la quando a gente está no culto, quando as coisas vão bem. Outra coisa é ouvi-la quando a gente está muito mal.
E o medo, a ansiedade, a aflição nos atingiu. Segunda coisa que ele fala é que Deus é presente. De que valeria Deus ser forte se ele fosse distante? Ele é presente. Conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras, diz a Almeida atualizada. Para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Ele está conosco. Esse Deus não havia desamparado Judá, porque ele cuida dos seus. E ele não havia desamparado o povo que havia voltado do cativeiro, aqueles que estavam lendo essa história de Crônicas. Não tinha desamparado. Podia parecer assim, mas não tinha, porque o Senhor é Deus presente. Não adiantaria de nada, como eu falei, se ele fosse forte, mas distante. Ele é presente e a sua presença é manifesta em poder. Quando em nossas maiores dificuldades conseguimos enxergar Deus da forma como Ezequias o apresentou, então esse conceito de Deus se torna a nossa esperança. Eu queria que você entendesse que quando eu falo que nós conhecemos pouco a Deus, é porque isso é evidenciado em momentos de crise. Lembra que eu falei como é que você reage? Aí é a sua visão de Deus. Como é que você reage? Você vai dizer assim, pastor, eu oro, pastor. Que bom, é sinal de que você entende que um ser maior. Mas eu também fico aflito. É sinal que a sua fé não é tão forte como deveria ser. Essa é a verdade. Evidencia a visão que nós temos de Deus. E nós precisamos do próprio Deus nos abrir os olhos para enxergá-lo melhor. Deus fez isso na vida de alguns servos. O próprio Isaías, o profeta dos dias do rei Ezequias, ficou preocupado no ano da morte do rei Uzias. Rei Uzias morreu, era um rei que foi importante na condução do povo, ficou na condução do povo durante 52 anos. Muito mais do que Hugo Chávez e qualquer outro que tenha marcado época nesse século 20 e 21. Estamos falando de um homem que ficou mais de meio século conduzindo o povo e morre no ano da morte do rei Uzias. O que Isaías fez? Ele foi para o templo para orar. E o que ele viu lá? Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E a sua glória era tamanha que os seres celestiais ao redor tapavam os olhos com as asas e os pés, por causa da sua glória e soberania. Mas eles cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O que Deus fez com Isaías? Deus deu uma visão da grandeza dele e do controle dele para um homem que achou que a nação estava descontrolada. Mesma coisa Deus fez com o servo de Eliseu. Lembra que Eliseu tinha um servo que estava com medo do exército que estava lá? Eliseu falou assim, fica tranquilo, mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o servo de Eliseu dá uma olhada assim ao redor, vê só Eliseu e ele. Aí Eliseu ora assim, fala, Senhor, abre os olhos dele. Aí Deus abre os olhos e ele vê carruagens celestiais, por assim dizer, né? Vê o exército celestial acampado ao redor do lugar em que Eliseu estava. O que Deus fez com o servo de Eliseu? Ele abriu os olhos e fez ele conhecer a grandeza e a presença, o poder e a presença desse Deus. Eu não estou falando aqui coisa que crente não precisa ouvir, eu estou falando coisa que crente precisa ouvir. Pastor, eu conheço Deus. Eu sei. Mas você sabe a diferença entre eu conheci minha esposa na época tal, aí depois de 40 anos, hoje eu a conheço bem. Você sabe essa diferença, não sabe? Quando as pessoas falam a diferença entre conhecer e conhecer, eu tenho a tristeza de dizer para você que você ainda só conheceu. Você tem que conhecer. Você tem que conhecer. E é isso que Deus fez através da vida do rei Ezequias. E para terminar, uma coisa que, quando eu estudei esse texto pela primeira vez, eu fiquei encantado, é descobrir que, quando fala assim, que o povo, finalzinho do texto, dá uma olhada, a última frase, e o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias. Nessa época, muito provavelmente nessa época, exatamente nessa ocasião, foi escrito um salmo. Nessa época foi escrito um salmo muito querido entre os crentes. O Salmo 46, que diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso,
não temeremos. O que ele estava falando? Ele estava vendo aqueles muros todos construídos, mas aquilo não bastava. Deus é a nossa fortaleza. Fala assim, verso 4 do Salmo 46, que está impresso aqui, foi o primeiro que a gente leu, fala assim, que há um rio, olha só que lindo, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Ele estava falando do rio que, uma referência ao rio que Ezequias havia canalizado para dentro de Israel. Essa era a fonte da vida deles, da sobrevivência deles na hora do cerco da Síria, daquela dominação assíria ao redor da cidade. Só que não é isso que salva o povo. Há um rio no meio da cidade. Quem é esse rio? Fala que Deus nela está. Deus é o rio. Deus é quem dá vida ao povo. Ele é aquele que vem para dentro da cidade do povo e anima e revigora o povo em meio às dificuldades. E o finalzinho do Salmo fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos, fiquem silentes, fiquem tranquilos. Por quê? Porque eu estou no controle. O que nós lemos no comecinho do culto é a expressão do ânimo do povo quando terminou de ouvir o discurso de Ezequias. E eu repito, eles não fecharam os olhos para o tamanho do problema chamado Assíria. Deus abriu os olhos deles para o tamanho do Deus a quem eles serviram. Então, termino dizendo assim, Deus não espera de você que você seja um passivo, uma pessoa que na hora da crise não faça nada, mas que nem seja um ativista, que faz, esquece que o mais importante é cultivar a visão correta de Deus. Lembra, Ezequias não mencionou o que ele fez com as fontes das águas, nem com o muro. O importante é que o Senhor Deus estava com eles. E é essa perspectiva que nós temos que resgatar para a nossa luta contra as dificuldades constantes. Eu queria que a gente terminasse esse culto, melhor, antes de passarmos para a ceia, terminássemos esse momento cantando uma música que tem tudo a ver com essa mensagem, né? Ó Rei das Nações, quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Essa aqui é uma música que tem a ver, está tudo relacionado com aquilo que Ezequias diz. Diante de uma nação inimiga, ele falou da força e da presença desse Deus. Nós temos que responder a isso, dizer, Senhor, quem é que não vai temer o Senhor? E se eu tenho titubeado, me perdoe, porque o Senhor é grande e poderoso. Vamos ficar em pé e cantarmos esse cântico?